Buenas tardes, mi nombre es Ramón Drago. Voy a hacer un vídeo sobre leishmanioses y sobre leptospirosis para la materia de infectología 2 de los sexto semestre. Leishmanioses. Bueno, la leishmanioses é uma enfermidade zoonoses, ou seja, que pode afetar tanto ao ser humano quanto a animais como perros, como ratones, e é de cunho inflamatório, donde vai afetar os macrófagos. E pode lesionar tanto a piel, quanto a mucosa, quanto a víscera, dependendo do tipo de parásito que vai afetar e dependendo da área onde a mesma vai ser essa afetação, vai ter uma manifestação diferente da outra. É causada por um parásito intracelular obrigatório que é a leishmania. E pode ter um quadro sencillo, como uma pápula em la derme, como também pode ter quadros como enfermedades viscerales que puede desencadear la muerte del hospedero. Bueno, lo agente infeccioso es un parásito protozoario eucariontes llamado leishmania y es intracelular obligatorio. Tiene dos tipos, dos formas. Uma forma extracelular, que é a forma infectante, chamada de promastigoto, e uma forma intracelular, que é a forma patógena, que é chamada de amastigoto. O promastigoto tem um formato delgado, fusiforme e tem flagelo, que ajuda na sua locomoção. Enquanto o amastigoto, que é a forma intracelular e patógena, tem um formato ovalado ou também pode ter um formato redondeado e não tem flagelo. Los hóspedes. Puedo tener como hóspedes mamíferos, como perros, como zorros, como ratones. Acidentalmente puede afetar ao ser humano, pero no es lo hóspede principal de este parásito. Y para transmisión, puedo tener una transmisión por vector, puedo tener una transmisión por agujas contaminadas y una transmisión vertical, pero las dos últimas son pouco frecuentes. La transmisión por vector ocorre por mosquitos hematófagos, ou seja, que lhe gusta o sangue. Em lo velho mundo, que é composto pela Europa, Ásia e África, temos os flebotomos. E em lo novo mundo, que é a América, temos lutisomia. Estes mosquitos são insetos pequenos, têm uma cor amarela e por isso são chamados de mosquito palha ou paliço. E lhe gusta os ambientes para poner seus huevos, que sejam terras úmidas e matérias orgânicas. Tem 4 fases: fase de huevo, de larva, pupa e adulto. E os que se alimentam de sangue são as hembras, para que ocorra o desarrollo de los huevos. Estes animais, estes mosquitos, são noturnos, ou seja, picam em la parte de la noche. Sobre a história. La leishmaniose foi descoberta em 1906 por Juliano Moreira em la parte do sul de la América, donde começaram a observar os botões de la Bahia, que era chamado. Este botão de la Bahia se identificava muito com os botões do Oriente, que era uma enfermidade que tinha em lo Mediterrâneo. E, segundo estudos, esta enfermidade chegou à América do Sul, introduzidos pelos sírios.
hablamos de la epidemiología, los principales locais afectados por este parásito são regiones tropicales y templadas, como o Oriente Médio, o Sul de la Ásia, la África e la América Latina. São os principais locais que são afetados por este parásito. As principais endemias ocorreram em Sudão, Índia, Bangladesh e Brasil. A prevalência mundial é de 12 milhões de pessoas afetadas por leishmaniose em lo mundo, sendo que em la Bolívia, Brasil e Peru, a maior parte das pessoas afetadas são afetadas pela leishmaniose do tipo mucocutâneas. Bueno, para entender a patologia, preciso entender o ciclo, tanto do vetor quanto o ciclo em lo hospedeiro. Quando hablo do ciclo do vetor, estou falando de mosquito que vai picar uma pessoa contaminada por leishmaniose. Quando este mosquito hembra pica a pessoa contaminada, ela vai ingerir macrófagos llenos com amastigotos, que é a forma patógena. Estes amastigotos vão passar pelo trato digestivo do mosquito e vão chegar hasta a parte digestiva, onde vão se transformar em promastigotos procíclicos, que são a parte do parásito, onde ele vai ser imaturo. Depois, este promastigoto procíclico vai se transformar em promastigoto metacíclicos. E este promastigoto metacíclicos, ele vai ser a forma madura e vai estar pronto para poder infectar outras pessoas. Quando ele chega a esta forma, ele começa a ser divisão binária, onde vai surgir outros promastigotos. E todos estes vão migrar hasta as válvulas faríngeas, onde vão estar listos em la parte de la saliva do mosquito para afetar outras pessoas. Assim, o mosquito está listo para picar uma pessoa sana e transmitir a ela a enfermidade de leishmaniose. Quando o mosquito que está infectado pica a pessoa sana, ele vai ingressar em la persona sana los promastigotos metacíclicos. Estes promastigotos vão ser fagocitados primeiro pelos neutrófilos. Quando ele é fagocitado pelos neutrófilos, ele acaba recebendo um ácido neutrofílico e ele consegue fazer com que esse neutrófilo ele sofra apoptose e assim ele fica listo para ser fagocitado por um macrófago, que é a célula onde ele quer afetar. Quando este promastigoto é fagocitado pelo macrófago, ele vai começar a se transformar de promastigoto, que é a parte infectante, ele vai passar para amastigoto, que é a fase patógena. Então, esta transformação vai ocorrer dentro de los macrófagos. Depois disso, ele vai começar a se multiplicar, já como amastigoto. E se multiplicando, vai chegar na hora que vai sair do macrófago e vai invadir a outro macrófago. E assim vai fazer com que haja os sintomas e signos da enfermidade.
Bueno, para que possamos entender melhor como é o ciclo da leishmania em lo ser humano, vamos passar novamente. Primeiro, o que ocorre é que a hembra hematófica, ela vai picar ao ser humano para conseguir lo sangue. Ao mesmo tempo que esta hembra vai ingerir lo sangue, ela vai poner em lo ser humano lo promastigoto metacíclico, que vai invadir tanto as células dendríticas quanto os fibroblastos, quanto os neutrófilos, hasta os macrófagos. Então, quando este está próximo ao macrófago, como podemos mirar acá, ó, temos a forma promastigota acá, próximo ao macrófago. O que o macrófago vai fazer é fazer um pseudopo e aderir a esse promastigoto. Aderiu e vai criar um vacúolo parasitófaro, ou seja, uma espécie de cápsula que vai envolver este meu promastigoto. Meu promastigoto vai se transformar, ó, tá se transformando em amastigoto. Com a ajuda de los lisossomos, vai ser com que haja a divisão binária de los amastigotos. O lisossomo não vai danar, vai ajudar. Ok? E com isso, vai se multiplicando e vai quedar toda a parte do citoplasma do meu macrófago vai estar sendo invadido pelo meu vacúolo, sim, hasta que chega uma hora em que a minha membrana do macrófago vai liberar os meus amastigotos. Estes amastigotos vão para a corrente sanguínea, donde pode ter duas opções. Pode quedar em la corrente sanguínea e quando vir outra hembra picar ao hombre, ela vai acabar que vai ser ingerida por esta hembra. Ou ela pode invadir a outro macrófago. E novamente, vai ser um pseudopo. O amastigoto entra, forma um vacúolo parasitófaro, que com a ajuda dos lisossomos vai se tornando mais grande e vai fazendo com que haja a multiplicação de forma de fusão binária do meu amastigoto. Este desenvolvimento vai fazendo com que invada todo o citoplasma do meu macrófago. Hasta que chega uma hora em que novamente eles vão sair do macrófago e vão invadir outro local, outro macrófago. Las manifestações clínicas. Las manifestações clínicas, elas são divididas em 4 partes. Podemos ter as manifestações cutâneas, que se dividem em cutâneas benignas e cutâneas difusas. Podemos ter as manifestações mucocutâneas,
e podemos ter as manifestações viscerales. Quando hablo de las manifestaciones cutáneas benignas, estou falando de uma manifestação que vai ser localizada. Ou seja, vai acontecer os sintomas donde o mosquito picou a persona. Então, vai se iniciar uma pápula assintomática em volta da picada do mosquito. Se o mosquito picou uma vez, vai ter uma pápula. Pero se o mosquito picou mais vezes a persona, vai ter mais que uma pápula. Esta pápula vai aparecer em 2 a 4 dias após a picada do mosquito. Ela vai aparecer, vai começar a crescer e vai começar a endurecer seus bordes. E quando endurece seus bordes, adentro vai a ser uma color violácea. Então, se acá tem uma pápula que ela vai evolucionar para uma úlcera. E isso pode durar de 6 a 18 meses. Em lo velho mundo, os tipos de leishmania que pode produzir isto é a maior e a trópica. E em lo nuevo mundo, a mexicana e brasilienses. Bem, quando esta enfermidade cutânea benigna não é contida pelo sistema imunitário, ela, ou seja, o parásito vai migrar tanto pelos vasos sanguíneos quanto pelos vasos linfáticos por todo o corpo e vai fazer com que apareçam nudos em lo corpo. O único lugar que não aparecem nudos é em lo couro cabeludo, pero em lo resto do corpo pode aparecer nudos. E quando não tratado, esta que se chama cutânea difusa pode levar a la muerte de la persona, porque já é uma mais avançada que a primeira. Outra manifestação é a mucocutânea. A mucocutânea vai afetar a parte do nariz e da boca, donde o parásito vai empezar sendo como se fosse uma pápula, pero o que vai acontecer é que o sistema imunológico vai ter um exagero em la resposta imunológica e vai fazer com que possa ter tanto deformidade do nariz, da boca, quanto em la parte do nariz, entupimento, sangrado, crostas, corizas e heridas, e em la boca pode ter dolor ao deglutir, pode ter rouquidão e pode ter tos. E tudo isso pode causar complicações, como obstrução da laringe, pneumonias e sepsias. E isso pode ocasionar a morte do paciente. Bem, a mucocutânea pode acontecer em um período de hasta 20 anos depois que a persona tuve contato com o parásito. E os parásitos que pode provocar são Leishmania brasiliensis, guianenses, paranaenses e peruvianos. E por final, temos as manifestações clínicas de la visceral, que é a mais peligrosa. La visceral também pode ser chamada de calazar. O que ocorre? La patologia é a mesma. Vai ingressar los patógenos, los parásitos. Esses parásitos vão ser fagocitados pelos neutrófilos. Vai ocorrer a apoptose. Vai ser fagocitado pelos macrófagos. Vai ocorrer a inflamação. E daí vai migrar para os órgãos.
Los órganos de predilección de este parásito es lo vaso, lo hígado y la médula ósea. Y puede ocasionar muchos síntomas, como uma fiebre prolongada que es intermitente con picos en la mañana, y eso puede hacer con que confunda con la malaria. Vai ter o agrandamento de lo vaso y lo hígado, o sea, esplenomegalia, y también puede tener incluso que la esplenomegalia puede llegar a 3 kilos lo vaso. Vai ter perda de peso e com isso anemia. E o que isso vai fazer? Vai fazer que a pessoa quede com esta fisionomia como de los niños ao lado, donde é niño que se vê a pérdida de peso, pero a parte abdominal vai estar distendida, porque tanto o vaso quanto o hígado estão agrandados. Em lo velho mundo, quem pode fazer esta enfermidade vai ser a leishmania donovani e la infantums. E lo nuevo mundo, la Chagas. Em esta enfermedade, puedo ter também diarreia, puedo ter sudoração, puedo ter malestar, fadiga e ulcerações. 85 a 95% de los casos de esta enfermedade de cunho visceral vão ocorrer com muerte se não tratada, enquanto quando há o tratamento, 15% pode levar à morte. Ou seja, mesmo com o tratamento, a porcentagem de pessoas que chegam a óbito é grande. Como chegar ao diagnóstico? Puedo hacer provas de la leishmania, pero en los casos de viscerales no vai diagnosticar, que são provas em la parte de lo cutânea. Puede ser ELISA, PCR, reação de imunofluorescência ou puede ser cultivos. O diagnóstico diferencial pode ser a malária e o tratamento é a glucantime ou pentostan intramuscular 20 mg por quilo durante 20 dias. Pero tenho que saber que contém um efeito tóxico, ou seja, pode trazer náuseas, vômitos e outros malestar ao paciente. La prevenção está ligada tanto ao vetor, que é os mosquitos, quanto a los animales domésticos. Ao vetor, puedo hacer a eliminação do vetor, uso de mosqueteiro, de malha, eliminação de los reservórios, e a los animales domésticos puedo hacer a vacunação, porque há a vacunação para os animales domésticos. E se eu tenho animais sanos, isso vai fazer com que os mosquitos não tenham donde contrair a enfermidade e diminui assim a quantidade de la probabilidade de enfermar os seres humanos. Agora vamos falar sobre a leptospirose, que é muito conhecida por uma enfermidade ligada a los ratones. Bueno, o que é a leptospirose? A leptospirose é uma enfermidade infecciosa que muitas vezes tem um início brusco e tem um cunho bacteriano, ou seja, é por uma bactéria, e é transmitida pela urina de animais infectados. Muitas das vezes, este animal é o ratón. Esta enfermedade está muito ligada a los casos de inundações, ou seja, logo após a um período chuvoso, quando temos lluvia, temos este tipo de infecção, porque temos las orinas de los ratones en lo medio e quando viene la lluvia, vai ser com que esta agua de la lluvia que está en la calle queda com os parásitos
que tenía en la orina de los ratones, dissolvidos en la agua, y muchas personas al pasar pueden se contaminar. Bueno, vamos a hablar sobre lo agente infeccioso. Lo agente infeccioso vai ser la bactéria Leptospira, que tiene un formato de espiroqueta, es delgada e es enroscada, o que vai ajudar a sua penetração em la piel. Possui ganchos, pode ser uno ou dos ganchos. Estes ganchos vão estar em las puntas. Pode ter solo um gancho acá, como pode ter um gancho acá e outro em la outra punta. Contiene dos flagelos que ajudam em la locomoção, são aeróbicas obrigatórias e vivem muito bem em um ambiente com temperatura de 28 a 30 graus Celsius. Tiene 0,1 de ancho y tiene de 6 a 20 de largo, o sea, es chiquita. Bueno, su reservatorio es lo ratón. ¿Por qué hablamos que lo reservatorio es lo ratón? Porque no hace daño a lo ratón. Puede quedar con lo ratón y vivir una vida de simbiosis com este animal. Acidentalmente puede ter como hospedeiro lo hombre. ¿Y cómo que eso ocurre? Bueno, primero tenemos que saber que nosotros tenemos muchos tipos de Leptospira. Tenemos 22 especies que são separados em 3 subgrupos. Temos o grupo patógeno, que são 10 espécies. Temos o grupo intermédio, que são 5 espécies. E temos o grupo de saprófilas, ou seja, que não fazem mal a nós outros, que são 7 espécies. Os roedores, como os ratones, são os reservatórios. E, acidentalmente, tanto o ser humano como os perros podem contrair a enfermidade. Esta transmissão muitas vezes é de cunho ambiental, ou seja, é necessário que haja uma água contaminada com a leptospira. Muitas vezes esta água está contaminada porque um ratão que está infectado vai fazer suas necessidades, la urina, acerca de uma laguna ou de rios e assim contaminar a água. E quando um ser humano ou um animal se banha allá, pode contrair a leptospira. Também pode ser que um ratão que queda em los basureiros hace su orina allá y con la lluvia estas bacterias quedan en la calle y la persona puede contrair cuando tiene contacto con esta agua. También puede tener una afección por una mordedura de un ratón que esté contaminado, pero es más frecuente la contaminación por medio ambiente. La inoculación ocurre de 1 a 2 semanas. La historia. Desde la época de Hipócrates, já havia sido hablado sobre uma enfermidade que tinha uma icterícia infecciosa, ou seja, uma infecção onde a pessoa quedava com icterícia, que seria as mucosas e a piel amarillenta. Em 1886, um descobridor falou sobre a enfermidade grave, que vamos falar mais à frente, que tem sintomas e síndromes específicos. Pero foi na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, que as pessoas começaram a falar e a desenvolver mais sobre esta enfermidade,
¿Por quê? Porque neste período muitos de los soldados, muitos de las tropas tinham pessoas que chegaram a óbito devido a esta enfermidade. Em la França se registrou 350 casos de esta enfermidade. Então, foi quando tuve uma epidemia muito grande e assim as pessoas começaram a falar mais sobre a leptospirose. La epidemiologia. Podemos encontrar a leptospirose em todo o mundo, pero em la maioria das vezes as epidemias vêm após um evento que tenha uma lluvia, ou seja, inundações, espaços onde há poças de água, ou eventos desportivos, como ocorreu em 1998, quando tive um evento desportivo e por ser em la água, este evento, muitas pessoas contraíram a enfermidade. Um dos locais onde há mais epidemias é em lo Haití. E não é muito hablado a quantidade de pessoas que têm a enfermidade por ano. Por quê? Muitas vezes essa enfermidade é assintomática e as pessoas não procuram um centro de saúde e assim não se sabe quantas pessoas tiveram a enfermidade por ano. Agora vamos falar sobre a anatomia patológica. Primeiro temos que ter o conhecimento que a bactéria ela vai ter alguns elementos, alguns componentes que vão ajudar a sua penetração em la piel e em las células. Temos a hialuronidase, que vai ajudar a penetração para facilitar a entrar em la célula, ou seja, a penetração intracelular. Temos as enzimas lipolíticas que vão ajudar na penetração a passar dos ácidos graxos que tem em la piel. E temos o movimento de saca-rolha, que faz com que essa bactéria penetre melhor tanto em la piel como em la mucosa. E por este motivo, não é necessário que uma pessoa tenha uma herida para que ela se contamine com a leptospirose. Porque a leptospirose pode passar pela piel e pela mucosa da pessoa. Bueno, como ocorre a transmissão e hasta onde chega a bactéria da leptospirose? Primeiro, para ver a transmissão, tenho que ter, por exemplo, um ratão infectado. Este ratão, ele tem que fazer suas necessidades acerca de um lago, de um rio, donde animales podem beber suas águas e os seres humanos podem banhar-se. Bueno, então, os ratones vão urinar próximos a lagos, a áreas onde tem água, e os seres humanos, ao banhar-se, ou animais que bebam da água, podem se contaminar. Quando se contaminam, a leptospira vai ultrapassar a piel, vai ultrapassar a mucosa, vai chegar hasta os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, onde vão poder passar por todo o corpo. ¿Sí? Com esta passagem a todo o corpo, o sistema imunológico vai tentar deter a esta bactéria. Então, os neutrófilos, monócitos e macrófagos tentam destruir a bactéria. Quando conseguem destruir, a pessoa não vai ter sintomas, ou seja, ela não vai apresentar sintomas da leptospirose. Pero, quando não consegue, essa leptospira, ela vai a alguns órgãos das pessoas. Quais são estes órgãos que ela afeta? Cérebro, coração, riñón, hígado e pulmão, como podemos ver aqui nesta imagem. Então, estes são os principais órgãos
donde quer llegar a leptospira. E aí vamos ter as manifestações clínicas. Primeiro, a manifestação assintomática pode ocorrer muitas vezes quando temos uma relação simbiótica ou quando o sistema imune consegue eliminar a leptospira. E isso vai fazer com que a pessoa não procure o centro médico e por isso muitos casos de leptospirose não é diagnosticada. Depois podemos dividir em dois tipos de fases: a fase aguda e a fase imunitária. Quando hablo de la fase aguda, estou falando de uma fase onde tenho como se fuera uma pseudogripe. Ou seja, parece que a pessoa tuve uma gripe. Ela vai ter fiebre, que pode durar de 3 a 10 dias. Ela pode ter mialgias e ela pode ter tosse, ela pode ter dolor de cabeça. As mialgias vão ser mais tranquilas do que em la fase imunitária. Em esta fase, a bactéria vai se encontrar a nível sanguíneo. Depois, a bactéria vai passar pelo corpo hasta chegar la parte a nível de la parte de los riñones. Bueno, en la fase inmunitaria, vou ter síntomas mais marcantes. Vou ter cefaleia, vou ter mialgia e esta mialgia vai afetar mais a parte de los membros inferiores. Vou ter também escalafrio, dolor abdominal e pode ter enrojecimento de los ojos, que pode similar como se fuera uma conjuntivite. Quando hablo de leptospirose, um dos sintomas mais marcantes é a mialgia em los membros inferiores. É uma mialgia muito forte, donde só de tocar a pessoa sente muito dolor. Também posso classificar quanto à gravidade. A gravidade pode ser leve ou pode ser grave. Quando hablo de la enfermedade leve, ela pode ser monofásica e em la maioria das vezes vai apresentar sintomas como a fase aguda, ou seja, uma pseudogripe com fiebre, escalafrios, cefaleia, náuseas, mialgias e ojos rojos. Pero quando hablo de la enfermedade grave, estou hablando de uma síndrome. Esta síndrome é chamada de síndrome de Weill, que tem uma triada, onde tenho a icterícia, tenho hemorrágias e tenho nefropatia aguda. São as três principais afecções que vou ter em la enfermidade grave. La enfermidade grave pode causar 50% de mortalidade das pessoas que chegam a esta parte, a este nível de la enfermidade. E é a parte mais preocupante. Bueno, esta enfermidade vai afetar pessoas com entre 20 e 40 anos, vai afetar mais homens, pessoas com baixa renda, uma vez que vivem em locais onde não há saneamento básico. Quando chega a esta parte da enfermidade, pode ter maior grau de morte, 15% quando não há mais complicações e 50% quando começa a ter complicações, principalmente em la parte pulmonar, que vamos ver a seguida quais são as complicações que podem ter. E em 48 horas, a leptospira já está em todos os órgãos do corpo quando não tratada e já pode começar a ser muitas afecções para a pessoa.
y eso puede llevar a complicaciones. Lo diagnóstico. Lo diagnóstico puede ser tanto en la parte sanguínea cuanto en la parte de la orina. Pero en las primeras etapas, que es llamada de etapa aguda, que es la primera semana, es más fácil encontrar con exames relacionados a parte sanguínea. Entonces, yo puedo hacer una ELISA, un PCR y voy a encontrar. Después de esta una semana, puedo hacer exámenes de orina y voy a encontrar muitos índices elevados e vou encontrar a bactéria em la orina, porque ela vai estar sendo eliminada em la orina. Em esta parte, puedo ter la urea e la creatinina aumentada e puedo ter hematuria, que é quando tenho la eliminação de hemácias em la sangre, em la orina. Desculpa. Bueno, las complicaciones pueden afectar tanto el pulmón, cuanto la parte renal, cuanto el corazón, cuanto la parte del sistema nervioso central, una vez que ultrapasa la barrera hematoencefálica, la bacteria. Entonces puedo tener delirios, puedo tener insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, miocarditis, puedo tener vasculitis tensa, y puedo tener hemorragias pulmonares, que es una de las complicaciones más graves que la doença puede transmitir. Lo tratamiento, primera cosa que tenemos que hacer en lo tratamiento es hidratar la persona. La persona tiene que estar hidratada. Cuando la enfermedad es de menor gravedad, ou seja, es leve, puedo dar um antibiótico junto com a hidratação. Em la maioria das vezes é utilizada a doxiciclina ou a amoxicilina. A doxiciclina de 100 ml via oral, 12 em 12 horas por 7 dias. E a amoxicilina de 500 ml via oral, de 8 em 8 horas por 7 dias. Pero quando o caso é mais grave, além da reposição hídrica, também tenho que usar a penicilina cristalina de 1,5 milhões de 6 em 6 horas durante 7 dias, para que assim pueda resolver o problema do paciente. A prevenção está relacionada com a eliminação de los ratones. Está relacionada também em evitar locais com água estancada, locais com basuras, eliminar la parte de reservatórios de estes animais. E também temos que ter cuidados pessoais, como andar calçados, quando for manusear alguma coisa que pueda estar contaminada, usar os guantes. E sempre vacunar tanto os animais domésticos como os animais bovinos, que também podem se infectar com esta enfermidade. Gracias.